Logo que eu comecei a estudar para concurso, eu aprendi uma frase e ouvi muita essa frase de alguns colegas que era: todo artigo para concurseiro é pouco. Cara, e essa frase, a cada dia, ela se prova mais. E o porquê? Tá pensando em fazer concurso para o TJM? Bomba! Vai ter que estudar agora a nova lei orgânica do TJM. É isso mesmo. E deixa eu te explicar logo. Olha só. Se você fez o último concurso do TJ, conhece alguém que fez a última prova do TJM lá em 2019, essa pessoa estudou a chamada Lei Complementar 17 de 97. Era uma lei muito extensa, mais de 400 artigos, entendeu? E agora, em 2023, foi promulgada, no dia 28 de dezembro, a Lei Complementar 261 de 2023, que revogou quase, olha só, quase que integralmente a Lei 1797. Então, a Lei 1797 para o novo concurso do TJM agora em 2025 está fora, tá ok? Vai ter que estudar qual? A nova lei orgânica, a Lei Complementar 261 de 2023. Adriano, tu me falou uma coisa que eu fiquei preocupado agora. Tu falou que quase revogou integralmente, correto? Correto, não é? Ainda sobraram alguns artigos da Lei 1797 que estão em vigor, tá ok? Mas nada que cause muito impacto para o nosso concurso. Por quê? Por exemplo, tem lá o artigo 420, que ele vai falar sobre cartórios que foram criados. Então, a Lei 1797 criou alguns cartórios e, ok, não é? Ela cria também ali alguns cargos, então são algumas coisas nesse sentido, que não vão tocar ali, ó, na estrutura de fato do poder judiciário no estado do Amazonas. Então, não são artigos tão relevantes para a nossa prova do TJM, tá ok? Mas isso ao longo do curso nós vamos ver aí tudo, tá legal? Gente, então vamos dar início aqui, ó, agora de arquivar a Lei 1797, já pesquisa no teu material, na tua plataforma de curso, se tiver alguma coisa da 1797, cara, entendeu? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Lei desatualizada. E vamos começar agora o nosso estudo em cima da Lei Complementar 261 de 2023. Cara, uma lei muito melhor, uma lei mais moderna, uma lei mais palatável e muito mais estudável. E vamos dar início nisso agora, galera, tá ok? Então vamos aqui agora, ó, começar o nosso curso, tá legal? Vou colocar aqui, olha, a tela cheia. Boom! E agora nós vamos o quê? Vamos dar início, galera, tá bom? Vamos aí dar início ao nosso curso. E olha só, começando aqui a falar da nova lei complementar de 2023 do TJM, sonho aqui de todo mundo, né? Trabalhar aqui num desses locais, nós vamos começar falando sobre quem? Sobre o Poder Judiciário, galera. A estrutura do Poder Judiciário. Adriano, quando tu fala em estrutura do Poder Judiciário, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Primeiro, o poder emana do povo. E esse poder, ele emana do povo em três, né, de três formas. Em forma de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Então, nós estamos falando aqui, olha, de um fragmento, de um fecho, tá ok? De uma vertente, de uma dimensão do poder que emana do povo. Esse poder judiciário, ele precisa ser exercido. E ele vai ser exercido para gerar o bem à sociedade, para atingir a sua finalidade por meio de uma estrutura. Então, quando eu falo em estrutura, eu estou falando de quê? Eu estou falando de órgãos, galera. Então, aqui, ó, eu estou falando de órgãos do Poder Judiciário. Então, tudo que nós vamos ver abaixo não é o Poder Judiciário. São órgãos por meio dos quais o Poder Judiciário ele é exercido. Ok? Tranquilos? Então, vamos ver agora aqui, ó. Quais são os órgãos? Eu dividi os órgãos em três linhas, tá bom? Numa linha verde, numa linha laranja, numa linha preta. Então, olha só. Lá no topo, nós vamos ter quem? O STF,
que é o Supremo Tribunal Federal. Abaixo do STF, eu quero que você perceba que nós só temos tribunais o quê? Superiores. Ah, Adriana, para lá. Então, o STF é Supremo, abaixo nós temos uma linha de superiores. Correto. Por quê? Principalmente, o STF, ele vai se envolver nas causas que envolvam defesa da Constituição Federal de 88, tá bom? Então, o STF, ele vai tratar de Constituição Federal. Abaixo dele, nós vamos ter vários tribunais que vão atuar em várias áreas do direito. Por exemplo, nós vamos ter lá o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tá ok? Muito conhecido também ali como a Justiça Comum. Nós vamos ter ali também, olha, o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Nós vamos ter também ali, ó, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E ali, para fechar, nós vamos ter o Superior Tribunal Militar, tá legal? Então, perceba ali que eu coloquei os artigos em cada uma dessas caixinhas e coloquei também a quantidade. STF, 11. Cara, STF eu aprendi um macete quando eu estava ali iniciando a estudar, que era super time de futebol. Quantos jogadores tem um time de futebol? 11. Pronto, então o STF era um super time de futebol, tinha 11 ministros, entendeu? STJ, qual era ali o macete? Somos todos de Jesus, não é? Jesus morreu com quantos anos? 33. Pô, Adriana, não sei com quantos anos Jesus morreu. Aí fica difícil, né, companheiro? TST era 30, 100, 3, né? Que dá um total de quê? De 27, né? O TSE, ele já forma meio que uma palavra 7, não é? SE é só mudar o T para cá, 7. São 7 membros, não é? E o STM era um que era o mais engraçado, que era Somos Todos Menininhas. Com quantos anos uma menina debuta? Aos 15 anos. Então, ali era de 15 ministros. Então, esse daí é um mnemônico, vou chamar assim, que já é passado de longa data. Eu aprendi lá no início e eu acredito que talvez ajude aí você, tá bom? Conselho, dá uma olhada nesses artigos aqui, porque isso sempre cai ali em provas de direito constitucional, tá legal? Vamos agora ver onde que esses tribunais, eles estão localizados, tá bom? Todos eles têm sede em Brasília. E perceba, o STF tem 11 ministros, o TSE tem 7, o STM tem 15. Nós estamos falando de órgãos colegiados, tá bom? A galera, para tomar uma decisão, vota. Vai ter um relator e vai ter votação. Então, ali, ele vai sair o que sempre? Um acórdão daqui. Legal. Na linha de baixo, nós temos tribunais. Só que esses tribunais não vão estar em Brasília agora. Eles vão estar nas capitais de cada estado. Ah, Adriana, interessante. Então, no STJ, nós temos quem? O TJ, tá legal? São os tribunais de justiça. Quantos tribunais de justiça nós temos? 27. É um tribunal em cada estado, mais o do Distrito Federal, tá bom? Dá um exemplo aqui, ó. A gente poderia pegar o TJAM, tá legal? Nessa linha laranja, você sabe que todo mundo está em sede de capital. Então, qual é a sede do TJM? Manaus, tá legal? Aí nós temos ali também, ó, o TRF. Perceba que é Tribunal Regional Federal, tá bom? Quantos TRFs nós temos? Se não me falha a memória, 6. Por quê? Eles tomam conta de regiões, tá bom? Primeira região, segunda região, terceira região e por aí vai. TST, TRT, né? Debaixo do TST nós temos os TRTs. Quantos TRTs nós temos? 15, tá bom? Te dar um exemplo, nós temos aqui o TRT da 11ª região, que ele toma conta do Amazonas, tá bom? E de Rondônia, de Roraima, né? Amazonas e Roraima. Então, ali nós temos 2 estados, né? Sendo, digamos que é jurisdição de um tribunal, o TRT da 11ª região. Onde que fica a sede do TRT, do TRT 11? Fica em Manaus, tá bom? Sempre em capital. Aí nós temos ali o TSE nós temos 27, tá legal? Um para cada estado e o do Distrito Federal, sede também nas capitais. No caso do STM, nós não temos assim essa figura do tribunal. Nós vamos ter, na realidade, uma chamada circunscrição militar, que eu vou falar um pouco mais à frente, tá bom? Mas o que é interessante a gente saber? Que os tribunais aqui, ó, eles vão ter sede em capital. Então, perceba agora. A linha verde, os tribunais supremos, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores estão todos em Brasília, tá bom? Abaixo deles nós temos em cada capital de estado
nós temos ali tribunais também. Temos tribunais eleitorais, tribunais de justiça, tá ok? E a depender da região, nós vamos ter tribunal federal, né? Ou o TRT, Tribunal do Trabalho. Abaixo desses tribunais, aí nós vamos ter a figura dos municípios, galera. Olha só. A cada município a gente vai ter no mínimo um juiz. Então eu tenho ali o juiz de direito, que é um órgão do Poder Judiciário, tá ok? Que tá ali, ó, ligado ao TJ, tá bom? Nós vamos ter os juízes federais, nós vamos ter ali juízes do trabalho. Na Justiça Eleitoral tem uma peculiaridade, porque nós vamos ter tanto o juiz eleitoral, como nós vamos ter também a junta eleitoral. Ambos são órgãos, tá bom? Da Justiça Eleitoral. E no STM, o que nós temos? Nós temos lá a famigerada circunscrição militar. Adriano, eu tenho um pouco de dúvida sobre o que é a circunscrição militar. Legal. Deixa eu dar aqui uma luz, tá bom? Vamos pegar aqui a região norte do país e vamos dividir ela em alguns pontos, tá bom? E aqui na região norte nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui, olha, cara, eu vou colocar só 6, não vou colocar os 7 não. Nós vamos ter o Amazonas, nós vamos ter o Pará, nós vamos ter Roraima, Rondônia, tá bom? O Amapá, Acre, Tocantins, o que está faltando aqui? Acre, Tocantins, Amapá, o que mais está faltando? 4, 7, já foram todos, né? Na realidade, já coloquei todos aqui. E aí, o que acontece aqui, ó? Essa região, que é a região norte do país, a gente poderia chamar ela de circunscrição, cizinho, judiciário, militar, entendeu? Traço, região norte. Significa o quê? Que todos os BOs, todos os problemas que ocorrerem de crime militar na região norte vão para um único tribunal. E esse tribunal ele vai ter sede aonde? A sede dele é numa capital de estado, que no caso aqui, ó, ele está lá em Manaus, tá bom? Ele está em Manaus. Então, isso é o que significa aquele termo circunscrição judiciária militar. É uma área, é uma região, e ali eu vou ter um tribunal que ele tem competência para deliberar sobre o que ocorrer dentro dessa região, tá bom, gente? Ok. Feito isso daqui, quero avançar. Agora eu quero avançar aqui, ó. Nós temos 3 linhas, tá bom? Já sabemos ali que na linha dos juízes, aquela linha preta, os caras estão aonde? Em municípios. Na linha laranja, nós temos os tribunais que estão aonde? Capital de estados, tá bom? E na linha verde estão aonde? Estão todos em Brasília. Então perceba, nós temos desde o menor até o maior. Adriano, olha só. Eu poderia dizer que eu tenho aqui, ó, 5.570 municípios, correto? Todos os municípios do país, em regra, vão ter no mínimo um juiz, tá bom? No mínimo. O município, ele vai ser chamado de comarca. Comarca. Então, imagine o seguinte, você está indo para o município de Crato, lá no Ceará, tá ok? Se eu falo para ti, olha, eu estou indo para Crato, você ouve Crato. Mas se eu falar Crato para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai ouvir o quê? Comarca de Crato. E naquela comarca de Crato, naquele município, vai ter o quê? Um juiz, no mínimo, tá bom? No mínimo. Aqui é a regra geral. Então, quando eu falar comarca, ao longo do curso, você vai compreender o que é a comarca. É provavelmente uma região, pode ser um município, e nesse município eu vou ter ali a figura de um juiz. E esse juiz, ele é um órgão do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário naquele município, ele vai ser exercido por meio de um órgão chamado o quê? Juiz. Boa, tranquilo, gente, tá legal? Quantas capitais nós temos? Eu vou colocar aqui, ó, que nós temos 27 capitais, tá bom? É porque nós temos o quê? 26 estados mais o Distrito Federal.
Então, eu vou ter tribunais espalhados em todos eles, tá bom? E aí, nós vamos ter também aqui, ó, os tribunais todos locados na capital federal, tá bom? Então, percebam, nós temos juízes nos municípios, nós temos tribunais regionais, tá bom? Nos estados, nas capitais dos estados, e toda a linha verde superior nós vamos ter localizados onde? Em Brasília. Perceba que se cria um funil para cima, tá bom? Então, o poder judiciário ele é exercido por meio desses órgãos em todo o país. Legal? Bacana, Adriano. Quando a gente começar a estudar de fato a Lei 261 de 2003, a gente vai estar focando em que parte? Gente, a gente vai estar focando nisso daqui, ó. Olha só, a Lei 261 de 2023, ela descreve essa estrutura aqui, ó. Ela descreve exatamente essa estrutura. Então, a Lei Complementar 261 de 2023, que passou a ter vigência em 2024, ela vai falar para a gente toda a estrutura. Olha só, ela vai falar quantos desembargadores a gente vai ter no TJ, quais são os órgãos do TJ, ela vai falar quantos juízes nós vamos ter, como é que o juiz vai ser instalado num determinado município, o que o juiz vai julgar em determinado município, como é que vai se dar o recurso. Por exemplo, alguém entrou com uma ação aqui, ó, no município de Maués, entendeu? Aí o juiz dá uma decisão e a pessoa não gosta. Ela vai recorrer para onde? Ela pode recorrer para o TJ. Então, a Lei 261 vai falar sobre tudo isso, tá ok? Basicamente, desse quadradinho vermelho que eu tô te mostrando aqui, ó. Aqui. Tá legal? Então, a gente vai estudar isso que tá mergulhado dentro dessa estrutura muito maior. Tá legal? Ok, Adriano. Agora, olha só. Eu vou te mostrar um órgão aqui que ele não é um órgão que exerce o poder judiciário. Não, ele é um órgão apenas o quê? De fiscalização, tá bom? Olha só. O nome desse órgão, ou melhor, né, antes de falar desse órgão, faltou ainda te falar sobre a justiça itinerante, tá bom? Onde que eu tenho justiça itinerante? Eu tenho lá no Tribunal de Justiça, tá ok? Eu tenho lá na Justiça Federal e no TRT. É interessante que na Lei 261, como eu te falei, ela vai tratar dessa caixinha vermelha, ela também tem um capítulo que fala sobre o quê? Sobre a justiça itinerante. Então ela vai falar qual é o tipo de juiz e onde que essa justiça vai estar localizada. Mas aqui, só para te ter uma ideia, grosso modo, é como se fosse um ônibus, entendeu? Que o juiz pilota um ônibus e os caras vão rodando aí nas comunidades para levar o quê? Levar o poder judiciário até essas pessoas. Legal? Vamos agora falar do CNJ. Tá bom? Vamos falar aqui do CNJ. Olha só, o que é o CNJ? O CNJ, ele é um órgão de fiscalização. Vamos imaginar esse termo, tá bom? Então é ele que fica fiscalizando para verificar o perfeito funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário, tá legal? Então lembra, todas essas caixinhas, elas representam o quê? A estrutura. E essa estrutura, ela se refere ao quê, gente? Órgãos, tá legal? Toda essa estrutura, elas são órgãos. Órgãos de quem? Órgãos do Poder Judiciário. Então, o STF, ele é o Poder Judiciário? Não. Ele é um órgão através do qual o Poder Judiciário protege a Constituição Federal. Entendeu? Os tribunais de justiça é o Poder Judiciário? Não, eles são órgãos por meio do qual o Poder Judiciário ele é administrado, tá legal? Então, tenha bem isso daí. O CNJ não é um órgão do Poder Judiciário, tá legal? Ele é um órgão de fiscalização, né? Que ele fica monitorando toda essa estrutura. Agora, perceba também que eu coloquei ali, ó, linhas vermelhas, tá bom? Essas linhas vermelhas, elas vão falar sobre o quê, gente? Elas vão falar sobre as instâncias, tá legal? Então, aqui embaixo, olha, eu vou ter o quê? A primeira instância. A primeira instância. Um pouco mais acima, eu vou ter o quê? A segunda instância. E mais acima, na linha verde, eu vou ter o quê? A terceira
instância, ou também chamada de instância extraordinária. Deixa eu só arrastar um pouco para cá, tá bom? Terceira instância, ou chamada instância extraordinária, tá bom? Galera, essa linha de instância, ela nada mais é do que uma linha de hierarquia, digamos assim. É aonde eu recorro. Então, decisões que são tomadas aqui embaixo, na primeira instância, elas podem recorrer à segunda. O que é decidido na segunda instância, em alguns casos, ele pode recorrer ainda à terceira instância. Então, quando eu falar instância, você vai lembrar, opa, é a linha ascendente a qual eu posso interpor recursos, tá bom? Então aí eu vou subindo ali, olha, né, na estrutura do poder judiciário, tá legal? Isso vai ser muito diferente de entrância. Entrância é por onde uma ação entra. Exemplos. Eu poderia ter uma ação entrando diretamente aqui, ó, aqui na Justiça do Trabalho, tá bom? Então aqui eu falaria, opa, comarca. Aqui embaixo eu só tenho o quê? Eu só tenho comarca, tá bom? Nessa linha preta, lembra, nessa linha preta todo mundo vai ser comarca ali em regra, tá bom? Quando eu subo, eu vou ter o quê? A linha de tribunal. Adriano, comarca e tribunal não é a mesma coisa? Não, tá bom? São coisas diferentes. Quando eu falo tribunal, eu estou falando em um órgão colegiado. Quando eu falo comarca, eu estou falando ali em uma região, tá legal? Então, em regra, nós vamos ter a entrância. A entrância está relacionada diretamente à comarca. Por quê? Eu posso ter ações entrando ou pela comarca do interior ou pela comarca da capital. Tá legal? Como eu também poderia ter ações entrando direto no tribunal. Tem casos que a ação vai direto para o tribunal, começa na segunda linha. Tá bom? Ou então tem casos que a ação vai iniciar direto aonde? No STF. Entendeu? Legal. Então já grava. Entrância é por onde a ação entra. Tá bom? Instância, uma linha ascendente recursal, para onde eu posso recorrer, tá legal? É uma instância acima, é um nível acima. Fechou, galera? Tranquilo isso daqui? De boa. Então, olha só agora aqui, ó. Lá no artigo 92, ele vai falar quais são os órgãos. Olha só. Olha aqui o que ele fala. Quais os órgãos do Poder Judiciário. Então, toda essa estrutura que eu te dei aqui, ó, ela vai surgir lá no artigo 92. Então, são órgãos do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele é exercido por meio dos seus órgãos. E quais são os seus órgãos? Estão todos aqui. Toda a estrutura, tá bom? Legal. Quais são os órgãos? Aí veja aqui o que nós temos, olha. Nós temos aqui, ó, o Supremo, tá bom? Aí nós vamos ter aqui, ó, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais, deixa eu marcar aqui de laranja, tá bom? Os tribunais e juízes do trabalho, deixa eu fazer aqui, ó, os tribunais regionais federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares e os tribunais e juízes do Estado e do Distrito Federal e dos territórios, tá bom? Nós temos também aqui, ó, vou marcar só aqui embaixo, ó, juízes do trabalho, juízes eleitorais, juízes militares, juízes dos estados e os juízes federais, que eu vou marcar de outra cor, cara. Vou marcar aqui de preto, ó. Pronto, vai ficar melhor. Tá legal? E nós temos ainda ali um órgão do Poder Judiciário que eu te falei, que é o CNJ. Ele não é um órgão de julgamento. Novamente, que ele não é um órgão que vai julgar, entendeu? Ele é um órgão que de correção do próprio Poder Judiciário. Então ele fica ali, ó, como um órgão de assessoria, verificando se está todo mundo funcionando o quê? De forma adequada, tá bom? Aí nós temos ali, ó, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede aonde? Na capital federal. Sede na capital
Federal, tá ok? O STF e os tribunais superiores têm o quê, ó? Jurisdição em todo o território nacional. Então deve ter ficado pequeno aí, mas eu vou voltar para cá para te dar uma ideia. Toda essa linha verde, ele tem o quê? Jurisdição. Jurisdição aqui, ó, em todo o território nacional. Então eu vou colocar assim, jurisdição nacional. E a linha laranja tem o quê? Jurisdição estadual. Então, o TJM, ele tem jurisdição aonde? Em todo o estado do Amazonas. Todos os municípios do estado do Amazonas, ok? A comarca de Maués significa o quê? Que o juiz da comarca de Maués, ele tem jurisdição em todo o município de Maués. E o CNJ, Adriano, tem jurisdição? Não, galera. Lembrando aqui, o CNJ é um órgão de fiscalização. É como se fosse uma auditoria interna do Poder Judiciário, tá bom? Ele não tem poder de julgar, né, de dar a decisão final. É um órgão que está na estrutura do Poder Judiciário, mas não é um órgão de jurisdição, tá bom? Vamos em frente, tá legal? Aí, olha só, aqui eu coloquei os artigos também. Artigo 106, que ele vai falar sobre o quê, ó? Da Justiça Federal. Ele fala quais são os órgãos da Justiça Federal. Órgãos da Justiça do Trabalho. Órgãos da Justiça Eleitoral, tá bom? Órgãos da Justiça Militar, tá legal? Então, tudo ali, olha, é bonitinho, tá legal? Tranquilos? E percebo que sempre que ele vai falar em justiça, nos órgãos ali, ó, ele vai dar o Tribunal Superior, o tribunal que vai atuar ali na capital, numa determinada região, e os juízes, tá bom? Ok, fechou, isso daí é tranquilo. Aqui eu trouxe também a composição do CNJ, não é o foco dessa aula de hoje, tá bom? Vou pular direto agora para as funções essenciais da justiça. Isso aqui é extremamente importante também para a gente depois perceber algumas nuances dentro da lei 261, tá ok? Para o funcionamento do Poder Judiciário. Então vamos lá. Nós vimos ali o Poder Judiciário. Na realidade, eu mostrei para você quais eram os órgãos do Poder Judiciário. Nós acabamos de falar sobre o quê? Sobre os órgãos. Então, quando eu falo estrutura de alguma coisa, eu estou falando quais são os órgãos que compõem aquela estrutura, tá bom? Os órgãos do Poder Judiciário, ou melhor, esse Poder Judiciário, para funcionar perfeitamente, ele precisa de algumas funções que são essenciais à justiça. E qual é a primeira dela? É a figura do capiroto, ou Ministério Público. Como assim, Adriano? Capiroto. Tá ok? Vou fazer aqui um chifrinho, olha, né? Por que um chifrinho aqui do capiroto? Porque o Ministério Público, ele vai ter como função tá propondo ações, provocando o Poder Judiciário. Então, na maioria das vezes, é ele que vai indiciar alguma coisa, tá bom? E esse Ministério Público aqui, ele vai ter membros, tá legal? Quem são os membros do Ministério Público? Nós vamos ter aqui, ó, os procuradores, tá legal? E os promotores. Gente, em regra, quando a gente fala em promotores, esses caras estão no interior. Procuradores, eles já vêm para onde? Para a capital, tá legal? Essa estrutura, ela se repete também muito no Poder Judiciário, tá bom? Além desses do Ministério Público, nós vamos ter agora 3 anjinhos de defesa. Então, olha só, imagina, o Poder Judiciário, ele do lado, ele tem o quê? A figura de um capetinha falando, olha, pune, prende, esfola, pendura de cabeça para baixo, 300 anos de prisão, Ministério Público aqui, entendeu? É o cãozinho aqui. Do outro lado, ele vai ter o anjinho defendendo. Não, coitado, ele não sabia. Releva, pega leve, dá uma chance, entendeu? E coisas do tipo. Quem são esses anjinhos? Cara, nós vamos ter a advocacia pública, que seria, no caso da União, a Advocacia Geral da União, tá bom? Nós vamos ter a advocacia privada, que é ali, eu vou chamar de OAB, tá legal? E nós vamos ter também a Defensoria Pública. Então, perceba que nós temos um capetinha,
mas nós vamos ter também 3 anjinhos, tá bom? 3 anjinhos defensores. Então, a advocacia pública, ela vai defender quem? Vai defender o governo, tá bom? Se for da União, ela defende a União, os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta, tá ok? A advocacia privada é aquele caso, eu processei alguém, eu preciso de um advogado. Então, se eu tenho dinheiro, eu vou pagar por um advogado. Agora, se eu, Adriano, não tenho dinheiro para pagar um advogado e não tenho condições, eu fico sem justiça, não. Eu vou buscar a Defensoria Pública. E aí eu trouxe aqui os artigos para a gente dar uma olhada. Olha só. Artigo 127, galera. 127, que ele está onde? Ó, bem aqui, ó. Vai falar sobre o Ministério Público. O que ele fala? O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe o quê? Qual é o papel dele? Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, essa é a missão do Ministério Público. Ele fica ali protegendo isso, tá bom? Aí nós vamos ter aqui a segunda linha, que é a Advocacia Geral da União. Tá aqui, ó, artigo 131, Advocacia Pública, que no caso da União, na Constituição Federal, é a AGU. É a instituição que, diretamente ou através de órgãos vinculados, ele tem o quê, ó? Representa a União, judicial e extrajudicialmente. Então, é o advogado da União, tá legal? Ok. Nós vamos ter agora, olha, a advocacia, né? Aqui o artigo 133. Olha o que ele fala no artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Porque o advogado ele vai estar ali como uma figura de defesa. Ele vai dar uma defesa técnica para todo mundo, tá bom? E por fim, vou trazer aqui, ó, a Defensoria Pública, lá o artigo 134. A Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, né, judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita. Então, aqui, ó, palavra-chave, tá ok? Ela é uma defesa gratuita. Então, voltando para cá, ó, Ministério Público, ele vai funcionar como um capetinha. Por quê? Como ele vai defender a ordem pública, o regime democrático de direito e os direitos individuais indisponíveis, tá ok? Ele acusa. Toda vez que ele vê uma violação a um desses direitos, ele acusa, ele fala para o Poder Judiciário. A advocacia pública, se for da União, vai defender a União. A advocacia vai defender aquele que paga, o que precisa de uma defesa técnica e pode pagar. E a Defensoria Pública vai tratar dos direitos individuais, entendeu? E coletivos, vai tratar ali dos direitos humanos e promover a defesa, seja ela judicial ou extrajudicial, tá ok? De forma integral e gratuita. Bem, galera, se você gostou desse vídeo, deixa like aqui, não pedir logo do vídeo, tá ok? Deixa like, sou o professor Adriano Guimarães. E agora no vídeo 2 eu vou entrar no assunto que? Estrutura do Poder Judiciário do Amazonas agora. A gente vai falar disso daqui, galera, olha. Nós vamos falar aqui dessa caixinha bonitinha aqui, ó. Tá bom? Eu vou começar agora a falar sobre essa estrutura aqui no vídeo 2. Então, deixa comentário. Deixa like aqui, tá bom? E vamos direto para o vídeo 2. Gente, um beijo, um abraço, todo mundo aí. Fui!